Isaías 9, do versículo 1 até o versículo 7. É interessante porque Isaías é tido, é conhecido e é reconhecido e considerado como um dos maiores profetas. Mas Deus falou para ele o seguinte: você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Quem sabe Deus estava preparando um tempo especial e nós sabemos que Ele estava mesmo preparando um tempo em que as pessoas ouviriam essa palavra dele. Por isso que ele deixou registrado, inclusive, tudo que ele falou, ou pelo menos uma parte daquilo que ele falou, não é? Disse ele: vai dizer a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Aí ele diz: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. O Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. É interessante, não é? Porque essa profecia de Deus para Isaías, ao qual ele falou, vai se cumprir. Nada que Deus opere na vida dos seus escolhidos, dos seus salvos, por mais que as pessoas pensem: mas o que eu tenho feito, não é? Como nós às vezes falamos aqui a respeito de Paulo, né? Paulo, o que ele mais fez, ou seja, o que ele mais produziu foi quando ele ficou preso. Ele expandiu o evangelho dele, especialmente nas cartas que ele escreveu nas prisões de Cesareia, na prisão de Éfeso, na prisão de Roma, principalmente, onde ele escreveu a maioria das cartas dele. Então, você e eu não podemos de forma alguma tentar fazer alguma coisa ou esperar alguma coisa que esteja fora dos planos de Deus. Então vamos ler aí o capítulo 9 de Isaías. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar e além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O que estava acontecendo na época? A Assíria estava se preparando para assolar a Israel e Judá. E Acais era o rei de Judá. Então se uniram o Israel do norte e a Síria para enfrentarem a Assíria, que era uma multidão, era um exército enorme naquela época, não é? Era tão poderoso que eles não conseguiram suportar. A Síria entrou na parte norte de Israel, que era Galileia, que era essa terra que nós acabamos de ler, Zebulon, a terra do norte, e assolou aquele lugar. Agora, no capítulo 7, veja só o que Isaías vai dizer aí para Acás. Ele vai dizer aí: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Aí ele vai falar que a Síria tal, se uniram para descer e destruir a Israel. E aí ele diz o seguinte: o Senhor diz assim por boca de Isaías, profeta Isaías, versículo 7 do capítulo 7, diz assim: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, ou seja, não vai acontecer isso, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco. Ou seja, a Síria estava querendo, a Síria e o rei de Israel do norte queriam tomar conta de Judá, porque Judá não quis se aliar com eles para enfrentar a Síria. Então eles falaram lá, aí no versículo 5, por exemplo, a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, né, dizendo: subamos contra Judá, e aí amedrontemos, conquistemos e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Ou seja, Israel do norte e a Síria fizeram aliança contra Judá, porque Judá não quis se aliar com eles para oferecer resistência à Assíria, né? E aí eles falaram: vamos nos reunir e vamos tomar então Judá, e vamos colocar lá no lugar de Acás o filho de Tabeal, assim nós vamos lutar contra a Assíria. Aí Isaías diz assim, o Senhor diz assim, no versículo 7, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, ou seja, o rei de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Em 65 anos, daqui a 65 anos, a parte norte de Israel vai ser assolada pela Síria. Isso aconteceu no ano 722 antes de Cristo, né? E aí ele diz, entretanto, verso 9, entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Agora, Isaías diz o seguinte: se não crerdes, certamente não permanecereis. O que Isaías estava dizendo para Acás? Aqui ele está falando com Acás. Ele diz assim: olha, você precisa ter fé, porque senão você também vai ser tomado. Deus está falando que não vai acontecer, mas você precisa ter fé. Se não crerdes, você não vai permanecer em pé.
você vai também ser assolado, você vai ser destruído. E aí ele continua no verso 10, o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. O que o Senhor estava falando aqui pela boca de Isaías? Ele está falando: bem, em primeiro lugar, você precisa crer. Em segundo lugar, você precisa fazer uma prova. Peça um sinal. Um sinal, mesmo que seja um sinal sobrenatural. Mesmo que venham pessoas lá do outro mundo, dos mortos, né? Ele fala embaixo, nas profundezas. Mesmo que venham pessoas dos mortos, você pode pedir um sinal que Deus vai cumprir esse sinal. Ou você pede um sinal que venha da região dos mortos, ou você pede um sinal que venha das alturas, que venha de Deus. Mas Acais simplesmente ignorou. Ele vai falar: eu não vou pedir sinal nenhum. Enfim, ele desprezou a profecia de Isaías e desprezou a fé. E mais na frente a gente vai perceber que ele fez uma aliança com os egípcios para enfrentar a Síria, não é? Bem, o que nós vamos perceber nesse texto que nós lemos? Já tinha acontecido esta invasão, não é? Porque Isaías fala assim: a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O que já havia acontecido então é que a parte norte de Israel já havia sido assolada. A Síria já tinha entrado e matado as pessoas, e eles eram cruéis, né? Como a gente já tem falado aqui, ao extremo. Eram tão cruéis que eles e os sírios, eles tiravam a pele dos homens para ver as pessoas sofrerem, tá? Bem, então, o que nós vamos perceber aí? Tá? Nesses dois primeiros versículos a gente vai perceber o seguinte: então essa terra que havia sido desprezada, e o versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vai reler isso aqui, né? Porque essa promessa se cumpriu no nascimento do Senhor Jesus. Era Ele que Isaías estava falando, era dele, de Jesus, do Pai da eternidade, que ele vai dizer aí, né? E esse lugar que foi desprezado e que os judeus conheciam essas profecias, aconteceu literalmente, não apenas com a invasão dos assírios, mas esse lugar ele ficou sendo desprezível. Os judeus tinham um conceito completamente negativo daquele lugar, né? Quer ver? João, Evangelho de João, versículo 1,
capítulo 1, verso 46, quando Natanael recebe a notícia de que o Salvador, o Messias, já tinha estado ali com Filipe e com Pedro, né? E Filipe vai dizer para Natanael o seguinte, capítulo 1 de João, verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E aí, bem, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Era exatamente isso que estava se cumprindo na época. Até aqueles que temiam a Deus, aqueles que eram justos como Natanael, eles tinham uma visão daquela região da Galileia preconceituosa, né? Ou seja, daquele lugar pode vir alguém bom. Aquele lugar é um lugar que é desprezível. Agora, isso que Isaías escreveu aqui, eles não estavam dando atenção para isso. Isaías diz assim: aquele lugar, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, ou seja, a Galileia dos gentios, é de lá que virá a luz. É de lá, mas como muitos de nós hoje não prestamos atenção na palavra de Deus e somos enganados até pela nossa ignorância às vezes, e somos cooptados pela cultura. Era a cultura da época. A cultura da época olhava para Nazaré e para a Galileia e desprezava. Por que desprezava? Porque houve a invasão dos assírios e houve uma mistura, né? O rei da Assíria, lá nos anos 722 para frente, ali para frente, eles pegavam e tiravam os povos de certos lugares e levavam para outro, porque naquela época era a religião que identificava as pessoas. Então, se eles fizessem essa miscelânea, essa mistura, as pessoas perdiam a identidade com o seu Deus. E aí os judeus ignoraram esta profecia. E até Natanael falou: mas de Nazaré, lá da Galileia, virá alguma coisa? Né? Alguma coisa que preste? E aí Jesus vai dizer para ele, vai conversar, a gente já conhece muito bem esse texto. Então, a nossa cultura, ela também, se a gente não tomar cuidado e não olhar para a palavra de Deus e não crer na palavra de Deus, nós ficamos à mercê do desânimo, nós ficamos à mercê da insegurança, por exemplo, como está acontecendo na nossa época. E não é só aqui não, tá? A gente fala: mas é só aqui. Não, não é só aqui não. As igrejas estão diminuídas com as suas pessoas, somente aqueles que têm coragem, que têm fé, né? que colocam a cara, né? Com coragem para dar continuidade à comunhão com Deus, à comunhão com a palavra. Mas os outros, a maioria, a gente percebe que a cultura, que a OMS, que a vigilância, que a medicina, que a ciência tem produzido uma confiança deles neste mundo e não em Deus. Sempre aconteceu isso. Agora, nós vivemos numa época privilegiada, não é? Ao qual Jesus desceu do céu e mostrou o poder dele sobre a morte, o poder dele sobre as enfermidades,
e o poder dele para nos dar a vida eterna. O povo que andava em trevas viu a luz, viu grande luz, não viu uma pequena luz, não viu a grande luz. Agora, o que é, na verdade, o que significa andar em trevas, né? Andar em trevas, andar na escuridão, andar sem segurança. Eu acho que você, quando era criança, já experimentou ficar no escuro, longe de algum adulto, né? O medo que uma criança tem de ficar no escuro cria um pânico, né? Porque ela não tem segurança. A segurança dela está no pai, na mãe ou no adulto que está com ela. Então, o medo pode nos tirar a fé, inclusive. O medo produz em nós pânico, produz em nós o afastamento que está acontecendo, inclusive, nos nossos tempos. Não é? Eu queria que você prestasse atenção. Ninguém recebe, meus queridos, a fé. Ninguém pode conseguir ter a fé genuína, pode ter o coração transformado completamente, se o Senhor não fizer isso. Isso é um milagre. Isso é um milagre. A regeneração do nosso coração, a mudança da nossa alma, como nós falamos inclusive quarta-feira aqui, é Deus que faz. Bem, qual é a nosso estímulo nisso aí, né? Como é que nós podemos fazer? Somos nós que aceitamos, por exemplo, a Jesus, nós que vamos crer nele. O que a gente percebe nesse texto e o que a gente percebe com a nossa experiência é que se Deus não moer você, e foi isso que ele fez inclusive com a parte norte de Israel, né? Ele moeu esse povo, e se Deus não fizer isso conosco, não tirar a nossa segurança, a nossa justiça própria, não tirar o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso coração estará sempre voltado para as coisas deste mundo. A nossa tendência é olhar a cultura, enfim, a relação com a ciência, que tudo explica hoje. Tudo é explicado pela ciência. Então, se Deus não vier e não moer e não fizer como o oleiro faz com o barro, né? Mudar você completamente, nós já nunca vamos ter segurança, nós nunca vamos ter um coração regenerado, nós nunca vamos entender que Jesus veio ao mundo para nos levar desta vida para a outra. E ele mostrou isso através do poder sobre a morte. Então, eles que andavam em trevas, eles viram a luz. Foi lá que Jesus trabalhou. Foi exatamente nesse lugar. Não foi no meio dos religiosos. Foi exatamente naquele povo desprezado. É bom a gente pensar nisso, não é? É bom a gente pensar nisso porque com o passar do tempo a gente começa a se achar bom demais. Com o passar do tempo, depois de 10, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, a gente começa a se achar digno da salvação e nós percebemos que Deus está falando às vezes com pessoas lá fora e nós estamos rechaçando, abandonando a misericórdia e o amor dele. Verso 3, o verso 5 diz assim: tendo multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota
com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Quando você que tinha um coração reacionário, não é? Você vai ser transformado. Agora o que nós percebemos aqui é que existe um futuro brilhante. Mateus 9, versículo 10 diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, óbvio, né? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Bem, o que Jesus está dizendo aqui? Vocês que são religiosos, vocês que se acham dignos da salvação, vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim é aquele que se aflige, aquele que me busca, aquele que espera pela salvação. Esses são pecadores, que vocês acham que são pecadores. Eles são tão pecadores quanto vocês que estão nas igrejas, nos templos em Jerusalém. Eles deveriam se reconhecer pecadores, porque se eles se reconhecessem pecadores, Jesus estaria no meio deles e eles iriam receber Jesus. Mas eles se achavam sadios e repeliam, inclusive, o Salvador. Esse menino, filho do carpinteiro, que muita gente lá na região tinha uma certa visão negativa, inclusive. Como é que nasceu esse menino? Esse menino nasceu de José, mas será que ele nasceu antes do casamento? Todos conheciam ele. E existia esse preconceito, inclusive. Somente quando Jesus voltou-se para os seus discípulos após a ressurreição e para aqueles que creram nele, que eles perceberam na verdade quem era Jesus. Nós falamos de cultura, falamos de ciência e como isso tem prejudicado a nossa fé. Não que a ciência seja contrária à religião, não. A ciência ela está aí para ajudar a todos nós. Nós, inclusive, quando ficamos doentes, vamos buscar o médico, não é? Mas, em primeiro lugar, nós devemos confiar em Deus. Nós falamos aqui na sexta-feira alguma coisa a respeito disso. Não vamos abordar isso, mas eu queria só que você percebesse uma coisa. Atos 12... diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada escolta, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Bem, o que nós percebemos aqui é que Tiago já havia sido morto à espada por Herodes, e Herodes... Lucas escreve que o povo ficou contente por Herodes ter matado Tiago, né? E como ele ficou de bem com o povo, né? Assim como Pilatos também ficou de bem com o povo, porque embora Pilatos não quisesse que Jesus fosse crucificado,
mas ele atendeu à vontade do povo para ficar de bem com o povo. E aconteceu a mesma coisa aqui com Herodes. Aí, o que vai acontecer? Ele também prende Pedro. Bom, matei Tiago, ficou legal, agora vou ficar de bem com o povo. E prende então Pedro. E aí diz assim, versículo 4: tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele ia apresentar ao povo e dizer, vai matar, não vão matar, então, e o povo logicamente ia mandar matar, porque os judeus eram inimigos, né? Assim como mataram Tiago. Agora eu quero que você preste atenção no poder de Deus sobre sobre você que crê em Deus, que crê em Jesus. Vamos aprender um pouquinho, presta atenção. Verso 6, a igreja estava orando. Agora o versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, ou seja, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. O que nós aprendemos aqui, inclusive eu falei aqui na sexta-feira, não é? Jesus ressuscitou, mas ele entrou, ele que é eterno, ele entrou na nossa cronologia, ele que é eterno, que 1000 anos para ele é como se fosse um dia, ou um segundo, ele entrou no nosso tempo. O que aconteceu com Pedro aqui, eu já vi muita gente, muito teólogo inclusive, achar que isso aqui foi uma história. Por isso que eu estou dizendo que a nossa cultura, ela ataca a nossa fé. E se você não tiver cuidado, se você não buscar Deus, se você não orar, se você não buscar a palavra de Deus, você vai perder a sua fé, como muitos têm perdido. Esse mistério, esse milagre de Jesus vir e nascer no nosso meio, é o maior mistério que pode existir. O que aconteceu com Pedro? Ele estava preso, as sentinelas estavam lá, Pedro saiu e o portão se abriu, as cadeias caíram na mão dele e ninguém viu. Os sentinelas, aliás, na continuação do texto, você vai perceber que o Herodes mandou castigar os guardas, né? Porque ele achou que foram os guardas que tinham soltado Pedro. Não, ele saiu e ninguém viu, nenhum guarda viu. Quando você olha, por exemplo, para a conversão de Paulo, é algo extraordinário, né? Porque Paulo falou com Jesus, Jesus falou com ele, e aqueles que estavam, aquela comissão que estava com Paulo, não entendeu nada. Paulo diz que eles acharam que foi um trovão que aconteceu. Sabe o que é um trovão? Isso aqui, ó.
é um segundo, ou menos de um segundo. Jesus entrou no nosso tempo, falou com Paulo, Paulo falou com ele, no nosso tempo e dentro da eternidade dele. Olha que coisa que não dá para nossa razão entender. E aquelas pessoas que estavam ali do lado não viram nada. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa: a igreja, ela deve pregar a respeito do pecado, porque é o pecado exatamente que faz com que a gente não entenda isso. É o pecado exatamente que está em nós, que faz com que a gente não creia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente pensa que o pecado é prostituição, é adultério, é o roubo, é a mentira. Claro que isso é pecado, mas nós vivemos num estado de pecado. E se nós não tivermos um olhar para a palavra de Deus e não prestarmos atenção em Jesus e movermos a nossa mente para a palavra e pedirmos misericórdia, nós vamos ficar insensatos com Ele. Vamos viver como o mundo vive. E Ele quer fazer coisas na nossa vida, como tem feito, né? Como nós contamos aqui, Clemira contou aqui na sexta-feira. Deus, Ele quer fazer de nós pessoas comprometidas com Ele pela fé. Não é só decência e ordem, embora nós precisamos disso. Não é apenas moralidade, embora a gente precisa disso, que é a santidade. Mas Ele veio para mostrar o seu poder, de dar o Espírito Santo para que nós possamos viver na luz. Na luz. Foi para isso que Ele veio. Por isso nós nos alegramos no Natal. E não apenas no Natal, mas em todos os dias da nossa vida. E que Deus seja louvado.